Então, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Em concordância com o Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, em representação do digníssimo bastonário Luís Barreira, vamos dar início a este momento formativo. Começo por cumprimentar o Sr. Enfermeiro João Paulo, Vice-Presidente da Ordem dos Enfermeiros, o nosso agradecimento, sobretudo, pela sua disponibilidade e queira o favor de endereçar os nossos cumprimentos ao Sr. Bastonário, ao Sr. Enfermeiro Sérgio Branco, grande amigo, Presidente do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros, os nossos cumprimentos. Quero também, neste momento, cumprimentar e agradecer os peritos de hoje, nossos convidados, que certamente nos vão abrilhantar com os seus conhecimentos. Para moderar, convidamos a Senhora Enfermeira Maria João Monteiro e os palestrantes, Senhora Enfermeira Adelaide Fonseca e a Senhora Enfermeira Susana Santos. Agradecer à Comissão Científica, constituída pela mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária, e não posso também deixar de agradecer, na pessoa da senhora Tatiana Nunes, à extraordinária equipa técnica que consolida esta organização. Caros colegas, senhores enfermeiras, senhores enfermeiros, a todos meus muito obrigado no dia de hoje, no dia de trabalho, em se mostrarem disponíveis para mais um momento formativo. Quero apresentar os cumprimentos e boas-vindas e, para isso, dou a palavra ao Sr. Enfermeiro Sérgio Branco primeiro e, de seguida, ao Sr. Enfermeiro João Paulo. Muito obrigado. Meus caros amigos, muito boa noite e muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. É sem dúvida para mim uma honra e um privilégio. Gostava de cumprimentar o enfermeiro João Paulo, vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros e meu grande amigo, e de facto cumprir aqui o protocolo com um conjunto de amigos torna-se assim uma coisa que ainda mais difícil é, mas eu vou tentar de facto cumprir este protocolo. Cumprimentar então mais uma vez o vice-presidente do Conselho Diretivo, o enfermeiro João Paulo, grande companheiro de caminho, de viagem, e é sempre um prazer estar na sua presença. Cumprimentar o senhor presidente da mesa do Colégio de Enfermagem Comunitária, meu querido amigo também, José Hermínio, mais uma grande pessoa que esta viagem me trouxe e de facto prezo muito aquilo que é a relação que temos tido juntos na construção também daquilo que é uma profissão melhor e cumprimentar também a enfermeira Susana Santos, a enfermeira Maria João, a enfermeira Adelaide e agradecer sobretudo por aquilo que é a vossa generosidade de partilhar conhecimento relativamente a um tema que hoje nos traz aqui, que é exatamente a vulnerabilidade socioeconómica e aquilo que é o potencial do enfermeiro em reduzir o impacto desta vulnerabilidade que, logo à partida, é uma das principais determinantes naquilo que é o acesso à saúde. E depois cumprimentar todos aqueles que, os colegas, amigos que aqui estão hoje a assistir a este webinar e desejar-vos que seja um momento, um evento de grande enriquecimento e que saiam daqui hoje muito mais ricos do que aquilo que entraram. É isso que espero. Aproveitar também para cumprimentar quem, estando no back-office, garante que estes eventos sejam um sucesso também e por isso um grande beijinho a quem está por trás da organização, da operacionalização deste evento. E não podia deixar nem acabar sem vos deixar uma mensagem de um muito, muito Feliz Natal, que de facto em cada um de vocês consigam de certa forma, trazer aquilo que é a essência do Natal junto das vossas famílias, dos vossos amigos, das pessoas que mais querem. E por isso, meus queridos colegas e amigos, um muito, muito Feliz Natal a todos vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, transmitir-vos um abraço muito apertado
do nosso digníssimo bastonário, Luís Filipe Barreira. Infelizmente, por razões de agenda, ele não pode estar presente, com muita pena, até porque esta é a mesa de colégio da especialidade dele, portanto ele teria todo o gosto, mas estará convosco através de mim e através de todas as pessoas que estão aqui hoje para discutir um tema tão importante. Agradecer ao enfermeiro Hermínio, presidente da mesa de colégio, por mais este desafio que lhes foi lançado e que eles agarraram com tanto empenho, porque colocar estes assuntos na ordem do dia é essencial, até porque os enfermeiros fazem tanta falta e tanta diferença nestes que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, nisto que é a mudança que nós queremos para um mundo melhor, para pessoas mais saudáveis, mas também mais cultas, mais capazes de viver bem. Agradecer a todos os preletores, nas pessoas da enfermeira Adelaide e na pessoa da enfermeira Susana, com a moderação da professora Maria João Monteiro, que é sempre um gosto revê-la. Amigo Sérgio, é sempre bom ouvir-te, é sempre bom ver-te, até porque esta também é a tua área de especialidade. Portanto, estamos em casa. Da minha parte, dizer-vos que contem sempre com a ordem para vos ajudar em tudo aquilo que vocês tiverem necessidade. Ainda bem que venho aqui falar das UCC como primeiro momento de proximidade naquilo que são e que é a saúde das pessoas. Nós andamos a lutar por melhores condições para cada um de vocês, nós andamos a lutar por direitos iguais, nomeadamente quando comparados a outros colegas em outros contextos. Portanto, esperemos que 2025 seja ou possa ser o ano das UCC no seu reconhecimento e valorização profissional e pessoal de cada um de vocês. Por fim, tal como o Sérgio disse, um excelente Natal, um feliz 2025 ou um bom 2025 e só um desafio. Nós, ou vocês, vão falar de vulnerabilidade. Não se esqueçam que os enfermeiros, cada vez mais, também são pessoas a passar por essa situação. Nós cada vez temos mais dificuldades e esta nova geração que não tem as melhores condições e que tem que desempenhar as suas funções nas grandes cidades deste país, onde uma casa custa quase tanto como um ordenado, nós sabemos que eles estão a passar dificuldades e depois, quando vão trabalhar, têm que meter um sorriso, têm que meter ali uma capacidade de serem fortes, capazes e resilientes para ajudar os outros, quando por vezes ninguém olha para eles, ninguém olha para nós. E o que eu vos peço também, enquanto mesa de colégio, é que temos que cuidar de nós, porque antes de sermos enfermeiros somos pessoas. E eu tenho sérias dúvidas que alguém que não está bem cuidado consiga cuidar bem dos outros. Portanto, olhemos também para os enfermeiros enquanto pessoas que realmente muitas das vezes estão a passar por dificuldades. Muito obrigado. 2024 foi o nosso primeiro ano de mandato. Penso eu que foi um ano cheio de concretizações, mas também de reflexões de coisas que temos a melhorar e tenho a certeza que 2025, com a vossa ajuda e com a ajuda de todos estes colegas que estão aqui para nos ouvir, mas também para colocar questões, porque é outra das coisas que eu vos peço, sejam sempre críticos, coloquem questões, desafiem-nos para que possamos todos juntos fazer a diferença. E 2025 há de ser, de certeza absoluta, o ano dos enfermeiros. Boas coisas hão de vir, contamos convosco, contamos com cada um de vocês para fazermos a diferença na vida dos outros, mas também na nossa própria vida, porque, tal como vos disse, somos pessoas e nem sempre andamos a ser bem cuidados. Muito obrigado. Caro Hermínio, é sempre um gosto de rever-te, é sempre um gosto de perceber que o teu colégio está com uma dinâmica espetacular, portanto, conta connosco, contem todos connosco. Mais uma vez, um Feliz Natal e um grande 2025. Muito obrigado pelas palavras, pela introdução desta questão dos senhores enfermeiros. Caros colegas, a mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária, ao promover esta webinar, Enfermagem à Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Socioeconómica, é, primeiro, como uma resposta inicial a uma solicitação, a um mail que foi enviado ao colégio, à mesa do colégio, da senhora enfermeira Adelaide Fonseca, que hoje até convidamos, e muito bem, para ser uma das preletoras. É enfermeira especialista em enfermagem comunitária na UCC, a Susana Lopes Teixeira, da ULS Braga, e realmente fez-nos chegar esta problemática. Nós acabamos por fazer um levantamento nacional da intervenção dos senhores enfermeiros nesta problemática, obtivemos muitas respostas e procurámos desenvolver, de alguma forma,
esta webinar, este momento formativo, este momento, sobretudo, de participação, para incrementar, de alguma forma, a coordenação das unidades de cuidados na comunidade e também na liderança das equipas multidisciplinares e multissetoriais por parte do Sr. Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária. Sobretudo na área da saúde pública, integradora de proximidade, com um apoio social para que, em conjunto, promovam, como já foi aqui dito, uma vida digna, reduzindo desigualdades e construindo comunidades mais saudáveis e inclusivas, como nós pretendemos. Percebemos que a prática da enfermagem nesta área é uma área limite do exercício da profissão. Muitos dos enfermeiros nem percebem o exercício da profissão nesta área e ela define em si um papel essencial da enfermagem, onde o foco vai para além dos cuidados clínicos, que abrange o apoio social, com o intuito de criar uma rede de suporte abrangente e integrada, mas ela visa também desenvolver soluções de saúde e de suporte social em resposta, sobretudo, a problemáticas socioeconómicas. São determinantes que estão interrelacionados, com destaque, sobretudo, para os desafios de famílias que são beneficiárias do RSI. Percebemos que os enfermeiros, com este levantamento nacional que nós fizemos, percebemos que os enfermeiros colaboram com serviços públicos e outras entidades para atender a estas necessidades complexas e interligadas de saúde e bem-estar social, e percebemos também que estas parcerias são fundamentais para promover uma prestação mais completa e integrada das populações que enfrentam desafios económicos, sociais e saúde. Assim, e sobretudo com a finalidade de contribuir para a formação contínua dos enfermeiros e especificamente dos enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária, e tendo em vista a qualidade dos cuidados prestados aos cidadãos, apresentamos assim esta presente proposta formativa para uma melhor prática dos enfermeiros. Sabemos que enfermeiros com uma prática avançada em enfermagem são os melhores cuidados que nós podemos prestar aos nossos concidadãos. Por questões organizacionais, apelava que vocês fossem colocando as questões que acham interessantes para, no fim, promover este debate. E no final faremos um debate para esclarecimento de algumas dúvidas e, sobretudo, para partilha. Passo então a apresentar e passo a palavra à senhora enfermeira Maria João Filomena dos Santos Pinto Monteiro, que vai coordenar este momento formativo, vai moderar. É presidente e professora coordenadora na Escola Superior de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, doutorada em Ciências Humanas e Sociais, Ciências da Educação pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mestre em Ciências da Educação na área da Formação e Desenvolvimento para a Saúde, especialista em enfermagem de saúde pública, investigadora no Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, onde coordena e colabora aos mais variados projetos. Desenvolve a sua área pedagógica na lecionação e regência das várias unidades curriculares ao nível da licenciatura e de vários mestrados em enfermagem. Na verdade, faz parte da história da enfermagem também. Senhora enfermeira, muito obrigada por ter aceito este convite. Passo-lhe a palavra. Obrigada, muito obrigada. Penso que já poderei dizer boa noite. Aqui em Vila Real está muito escuro já, portanto já será boa noite. Mas as minhas primeiras palavras são para agradecer à Comissão Científica e à Ordem dos Enfermeiros a organização deste webinar designado Enfermagem à Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Socioeconómica. Queria cumprimentar o Sr. Enfermeiro João Paulo Carvalho, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros e em representação do Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, e permita-me, Sr. Enfermeiro, na sua pessoa, cumprimentar todos os participantes deste webinar. Estamos com cerca de 700 pessoas a esta hora, é muito gratificante. E é um esforço muito grande também para os senhores enfermeiros conseguirem, depois do dia de trabalho, ainda terem um bocadinho dedicado à reflexão e à formação. Cumprimentar o senhor enfermeiro Sérgio Branco, presidente do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros. Cumprimentar o senhor enfermeiro Hermínio Gomes, presidente da mesa do Colégio de Especialidade da Enfermagem Comunitária.
Permitam também cumprimentar agora assim muito informalmente a Tatiana, que me está a apoiar e que tem muita paciência connosco na organização deste webinar. Eu gostava só de dar umas palavrinhas para enquadrar este webinar e serei certamente muito breve, porque queremos ouvir as nossas convidadas e que têm uma reflexão muito mais profunda sobre esta temática. A legislação portuguesa nas últimas décadas enquadrou o rendimento social de inserção, que agora vamos passar a falar por siglas, RSI, como uma medida social de combate à pobreza, que consiste simultaneamente numa prestação financeira e num programa de inserção que garante apoios adaptados a cada pessoa e ao agregado familiar, e cujo principal objetivo é assegurar a satisfação das necessidades mínimas e favorecer condições para uma progressiva integração social, laboral e comunitária. Provavelmente muitas das pessoas que têm este rendimento continuam perpetuamente neste rendimento. Esta constatação deixa-nos profundamente tristes, particularmente até nesta época do ano. A necessidade desta medida social está frequentemente associada à pobreza ou ao risco de pobreza e à exclusão social, entendidas como fenómenos multidimensionais de grande complexidade e de difícil medição, e que são focos de atenção para a elaboração de políticas públicas e para as sociedades democráticas que estão comprometidas com a Agenda 2030 no que respeita à concretização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A necessidade de prestação social de RSI reflete acontecimentos de vida que conduziram a uma perda de autonomia socioeconómica e também à necessidade de apoios e utilização de diferentes recursos comunitários. De facto, estas pessoas vivenciam uma situação, ou melhor, a Adelaide vai falar isto melhor que eu, vivenciam uma transição de vida situacional que as expõe a fatores de risco, que condicionam o acesso a recursos e os conduz a uma maior suscetibilidade à discriminação, ao isolamento social e, consequentemente, a problemas e sentimentos nefastos para a saúde. Com efeito, os utentes com prestação social RSI são pessoas e respectivas famílias que se situam num limiar de baixos rendimentos, de entre a população considerada pobre, em especial nas suas formas mais extremas, da qual nem sequer temos o conhecimento rigoroso, com todos os problemas recorrentes desta situação e desta condição. Enquadrada esta situação, será importante neste webinar, designado a enfermagem à pessoa em situação de vulnerabilidade socioeconómica, colocar a reflexão no campo da intervenção das unidades de cuidados na comunidade e, em particular, na parceria com o Núcleo Local de Inserção, NLI, como costumam designar, assim, nossa expressão corrente, que está em alinhamento com a missão da Unidade de Cuidados na Comunidade. Esta notinha de introdução ao nosso webinar é só para dar espaço para que aqui as nossas colegas possam começar a sua apresentação, está bem? Então, pedi à sua enfermeira Adelaide Fonseca, Adelaide Rodrigues Leite da Fonseca, começasse a preparar a sua apresentação e eu, entretanto, vou dar aqui só 3 notas sobre a sua biografia, está bem, Adelaide? Agora vamos aqui, já quebrei aqui um bocadinho o protocolo, Sr. Enfermeiro João Paulo. Peço-lhe desculpa, mas agora já estou muito informal, está bem? Então, essa enfermeira é especialista em enfermagem comunitária na UCC Açucena Lopes Teixeira, da Unidade Local de Saúde de Braga. É licenciada em enfermagem, licenciada em gestão, tem pós-graduação em enfermagem comunitária, tem reconhecimento de competência acrescida avançada em gestão, reconhecida pela Ordem, é enfermeira especialista em enfermagem comunitária na área da enfermagem de saúde familiar, tem exercício de funções predominantemente ou quase exclusivamente em cuidados de saúde primários, presentemente na unidade
CC Sucena Lopes Teixeira, da Unidade Local de Saúde de Braga. É também investigadora, colaboradora no âmbito do modelo de avaliação e intervenção em enfermagem comunitária na área das comunidades subrepresentadas. É autora do programa M-Vida, destinado a utentes com prestação social RSI, e eu deixei precisamente o último aspecto da sua nota biográfica, porque ela vai ser explorada na apresentação que nos vai fazer, e dizer então que recentemente concluiu um mestrado em enfermagem comunitária, tendo defendido a dissertação Transição de Vida dos Utentes com Prestação Social RSI. Para além de outros aspectos que vai partilhar connosco, certamente alguns dos resultados da investigação e que vão permitir enquadrar e ter lentes diferentes para olhar este problema dos utentes com rendimento social de inserção. Sr. Enfermeiro Hermínio, eu pedia que comandasse aqui a reunião, também um pouquinho. Daríamos então a palavra à Sra. Enfermeira Adelaide Fonseca. Sim, senhora, está perfeito. Pronto, então. Ora, boa noite também a todos. Cumprimento todos os membros do painel e da organização deste evento. Também a todos que nos estão a assistir, que eu espero que possa ser interessante aquilo que vamos partilhar hoje. Agradeço em primeiro lugar também o convite à Ordem dos Enfermeiros, aqui representada pelo enfermeiro João Paulo e pelo enfermeiro Sérgio Branco. A Ordem tem demonstrado o seu apoio aos enfermeiros no seu todo, mas também aos enfermeiros que trabalham nesta área de intervenção em particular. Também especifico o agradecimento ao Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária, em particular ao enfermeiro Hermínio, com quem tenho tido muito gosto de articular desde o início do ano, no âmbito da enfermagem comunitária, e com quem tenho refletido sobre a vontade de juntarmos no mesmo espaço os enfermeiros em torno desta temática, em especial aqueles que trabalham neste setor de atividade e que esperamos que estejam aqui presentes muitos. Aproveito se calhar para fazer a referência a que no momento da avaliação deste evento será passado também um formulário para caracterização de alguns enfermeiros, para que se inscrevam, respondam inscrevendo-se nesse formulário, no sentido de podermos depois, havendo outros eventos da Ordem, poderem contactar especificamente esses enfermeiros. Então vou partilhar aqui a minha apresentação. Já estão a ver? Sim, sim. Ponha só em tela cheia, por favor, Adelaide. Isso. Sim. Perfeito. Muito bem. Então vou começar por contextualizar a temática da parceria Núcleo Local de Inserção. E primeiro começar por dizer que a filosofia do trabalho em rede e parcerias comunitárias surge de forma formal com uma resolução de ministros em 97, que decidiu fomentar uma estratégia de desenvolvimento e colocar em relação diferentes agentes locais, com vista à otimização de recursos para um trabalho conjunto e resolução de problemáticas comuns. Desde então têm surgido muitas parcerias, como o Conselho Local de Ação Social, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo e outros, inclusive específicos de cada localidade. Pode ser uma ferramenta para conhecer o terreno, e conhecer o terreno é fundamental para quem pretende intervir num determinado contexto ou comunidade, que é o caso das UCC, para quem as redes de parceria permitem conhecer necessidades, recursos e divulgar os seus projetos, perspectivas e intenções. Então, para as UCCs, as parcerias no âmbito da ação social promovem não só o acesso e a intervenção ao nível de uma população de grande vulnerabilidade socioeconómica,
numa altura em que as alterações mundiais estão a aumentar os desafios com o aumento da população migrante e grupos de refugiados de diferentes partes do globo, enquadra-se na sua missão e valores estas unidades, orientadas para o acompanhamento de utentes, famílias e grupos, sobretudo de maior vulnerabilidade ou risco. Alinha-se, como foi dito, com a visão para a humanidade da Agenda 2030 e com o Plano Nacional de Saúde, que destaca o papel da saúde para o alcance dos ODS e a importância de atuar na vasta gama de determinantes de saúde, realçando a importância do respeito pelo direito das pessoas marginalizadas e vulneráveis ao acesso a serviços de saúde qualificados e centrados nas suas necessidades. Tem também um potencial para evidenciar o valor e a notoriedade das UCC e do setor de atividade dos cuidados de saúde primários, no que concerne à promoção da saúde e cuidados de proximidade, constituindo uma oportunidade para difundir o conceito de saúde enquanto recurso para o desenvolvimento social, económico e pessoal e uma importante dimensão da qualidade de vida. A problemática, se assim quisermos chamar, quando falamos da participação das UCC no núcleo local de inserção, prende-se essencialmente com questões de desempenho e alocação de recursos destas unidades devido à ausência da quantificação e publicitação de ganhos em saúde com esta atividade. Para as UCC, ao aplicarmos recursos sem obtenção de retorno, reforça a invisibilidade dos cuidados de enfermagem e efetivamente há muitos profissionais no contexto da saúde que desconhecem, por exemplo, esta atividade, o que não promove nem a valorização, nem o investimento de mais recursos neste setor. Por outro lado, identifica limitações ao nível do conhecimento, integrando áreas menos abordadas no contexto académico e não existindo um programa de saúde nacional, como acontece para outros setores de atividade, pode constituir um desafio para as unidades, sobretudo quando há a mobilização de profissionais experientes e a integração de novos profissionais. Será importante a elaboração de referenciais que promovam a orientação e a uniformização das práticas dos enfermeiros, que adequem os cuidados às necessidades da população e ajudem a clarificar o papel destes enfermeiros. Além disso, o conhecimento científico existente acerca da população acompanhada no NLI é sobretudo da área da sociologia. Pouco existe ou está acessível na área da saúde e aquilo que os estudos da sociologia apontam é para uma necessidade de alinhamento de objetivos comuns entre os parceiros, uma necessidade de inovação e criação de estratégias de inserção mais adequadas e uma necessidade de empenho e envolvimento das instituições parceiras. E, portanto, há uma necessidade de encontrar pontos de convergência, interesses comuns de intervenção e dinâmicas de cooperação para que seja possível um trabalho concertado, sustentado e profícuo. Assim, identifico que estamos perante uma área de intervenção com espaço para melhoria no contexto da enfermagem. Então, avançando aqui algumas definições e alguns dados da literatura. Rendimento social de inserção, como foi dito, é uma medida de combate à pobreza, que é simultaneamente uma prestação económica e um programa de inserção e que tem evoluído desde a sua criação em 96, com a anterior designação de rendimento mínimo garantido, até a atual designação e até aos dias de hoje. Beneficiários de RSI são então os utentes com prestação RSI e respectivas famílias que estão num limiar de baixos rendimentos e entre a população considerada pobre, e salienta-se que esta prestação está bastante abaixo do limiar de pobreza, limiar esse que também é variável e é variável de país para país. Estes utentes e famílias são acompanhadas por equipas SAS, Serviços de Atendimento e Acompanhamento Social, são equipas multidisciplinares, por sua vez articulam com o Núcleo Local de Inserção e outros parceiros da comunidade, acompanhando estes utentes e famílias com vista à sua autonomização e inserção. A legislação do RSI prevê então a constituição destes núcleos locais de inserção. São estruturas operativas de composição plurissetorial que visam assegurar o desenvolvimento da medida, contribuindo para a satisfação das necessidades e favorecer a inserção laboral, social e comunitária. Estes núcleos assumem um compromisso de seguir as trajetórias de inserção que for possível criar e contribuir para a promoção de beneficiários de RSI ativos, participantes e comprometidos.
Atualmente o NLI é coordenado pelas câmaras municipais, com a transferência de competências desta área para as autarquias. Até 2023 foi coordenado pela Segurança Social. É no NLI que se oficializa aquilo que se designa de contratos de inserção, que os utentes decidem aceitar, não é? Um conjunto articulado de ações no prazo de 1 ano, pode ser prorrogável ou não, e que são definidas em função das características do agregado. E este acompanhamento com a transferência das competências para as câmaras por via dos regulamentos passou a abarcar os utentes acompanhados no âmbito da ação social e que, portanto, a quem muitas vezes, à semelhança dos contratos de inserção, é proposto acordos de inserção. Aqui há alguns dados da literatura. É importante identificar que, apesar dos esforços sociais e políticos ao longo do tempo, a pobreza ainda persiste. Em Portugal é considerado, fala-se que tem amarras muito próprias, muito específicas. A cada ano o número de entradas, reentradas e saídas de pessoas de uma situação de saúde, enquanto que uma parte significativa persiste em situação de pobreza. A pobreza é tida como algo estrutural, é dada supremacia aos fatores sociais, mas também ressalve-se que os estudos são sobretudo de caráter sociológico, fazem uma segmentação de grupos de utentes, ou seja, definem alguns perfis e modos de vida muito bem caracterizados, só a título de exemplo. Isto porque também temos tendência a pensar que os utentes beneficiários da RSI são todos muito iguais, todos no mesmo saco, mas efetivamente há caracterizações muito próprias, desde idosos, reformados e pessoas em situação de invalidez permanente, pessoas com imigrantes ou com deficiência ou doenças crónicas que dificultam o seu acesso e as oportunidades de emprego, pessoas com baixos níveis de escolaridade e qualificação profissional, que também estão sujeitos a trabalhos precários, pessoas que se caracterizam por modos de vida inadaptados às normas sociais, como pessoas sem abrigo, toxicodependentes, e pessoas que vivem em círculos de pobreza instalada, que por um lado promovem refúgio e recurso à sobrevivência, por outro criam amarras que prendem mesmo as pessoas à pobreza. Importa também, dada a projeção na comunicação social desta medida, clarificar aqui alguns números. Quando falamos, por exemplo, em 2024, há aqui alguma variação, mas estamos a falar de cerca de 180 mil beneficiários, portanto menos de 3% da população, 88 mil famílias e num valor económico de 153 euros em média por beneficiário ou 323 em média por família. E é importante perceber que estamos a falar de valores de menos de 1% das despesas da Segurança Social e que desde que a medida foi instituída nunca ultrapassou os 2% no global. Portanto, eu achei que partirmos com estes dados é importante contextualizar. Por outro lado, em termos de conceitos, a pobreza é tida como um fenómeno complexo, dinâmico, multidimensional e de difícil medição, distinto do conceito de desigualdade, embora com ele relacionado. A desigualdade refere-se a um caráter comparativo entre duas situações, mas no limite podemos ter uma pessoa pobre relativamente a outra e, no entanto, não ter de ter carência económica, passar necessidades. Também o conceito de exclusão social, distinto, mas com ele relacionado, refere-se à fragilidade e ruptura das relações entre as pessoas e os sistemas sociais, mas também aqui pode ser pobre sem ser excluído e pode ser excluído sem ser pobre, como o caso dos idosos e homossexuais, por exemplo. Este conceito está diametralmente oposto ao conceito de inserção social, que é aquilo que se pretende para todos os cidadãos, numa condição de participação nos processos de vida e acesso a direitos de liberdade e direitos sociais. Então, perante a escassez de estudos para partilhar, aproveito para partilhar alguns resultados do estudo que realizei no âmbito da minha dissertação de mestrado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sobre a transição de vida dos utentes com prestação social, RSI, em que se percebeu que a necessidade desta prestação social reflete acontecimentos de vida que conduziram a uma ausência de autonomia socioeconómica e a uma necessidade de apoios, podendo levar a pessoa a vivenciar uma transição de vida. Portanto, julgo que muita gente estará familiarizada, não é? Aqui o contexto é a teoria das transições de Afaf-Melisse,
E o que verificamos é que nesta transição é vivida com grande dramaticidade e violência no seu cotidiano, de força das suas situações, das suas condições, e vivida em paralelo com muitas outras transições, como a velhice, o divórcio, o luto, desemprego e problemas de saúde e doença. Como qualquer transição de vida, requer que as pessoas incorporem novos conhecimentos e habilidades e modifiquem comportamentos para se adaptarem às situações ou eventos e assim reformular a sua identidade, incorporando a mudança na sua vida. E perante este ponto de vista, os enfermeiros podem ajudar as pessoas a ultrapassar as suas transições de vida, desde logo com cuidados terapêuticos ou antecipatórios. Então, com o objetivo de se conhecer a percepção dos utentes sobre a sua transição de vida, foi realizado um estudo qualitativo, transversal, exploratório, que contou com a participação de 50 utentes com prestação social RSI e consulta de enfermagem numa OCC, e foi utilizada a técnica de análise de conteúdo para tratamento dos dados clínicos. Relativamente à sua natureza, esta transição é de tipo situacional, por estar relacionada com acontecimentos que implicam a mudança de papéis em contextos em que a pessoa se insere, mas não se espera que aconteçam. É um padrão múltiplo e relacionado, tem a ver com a origem diversificada nesta transição, paralela a outras situações, como o declínio de saúde, mudanças na estrutura familiar, como o divórcio, falta de emprego e intercorrências diversas no percurso de vida. As propriedades incluem um risco de comprometimento da consciencialização, dado que todos os utentes têm limitações no seu conhecimento acerca da medida RSI, o que pode dificultar a adaptação às responsabilidades inerentes ao papel de cidadão em busca de inserção social. Também um risco de comprometimento do envolvimento. A maioria afirmam não estar a tomar nenhuma medida para se autonomizar do RSI. Ou salientam a frequência em atividades de formação. Note-se que a literatura clarifica que a inserção não se limita ao mercado de trabalho e também a FAFMELIS, na dimensão do envolvimento, enquadra a procura de informação ou suporte, a proatividade, o desenvolvimento de atividades, atribuição de significados, mas esta percepção pode não estar acessível a todos os utentes. As mudanças são sobretudo negativas, algumas referem-se às causas de entrada nesta fase de vida, outras a padrões de resposta e outras a necessidades ou carências a que estão sujeitos. As mudanças, quando são vistas como positivas, refletem a melhoria de quem já vivia numa situação de pobreza e em que a mudança é vista como uma progressão, o que pode tornar ainda mais difícil a consciencialização desta fase. Relativamente ao tempo da transição, confirma a tendência para a persistência na pobreza, dado que em média são 5 anos. A nível de condicionantes desta transição, temos os condicionantes pessoais, sobretudo no que se refere à saúde, dado que a maioria tem pelo menos uma doença crónica, 26% tinham certificado de incapacidade para o trabalho. Referem-se muito às limitações tanto físicas como mentais naquilo que é a sua capacidade para agir. Também é aqui referida a questão da baixa escolaridade, a falta dos recursos económicos, a idade avançada, a identificação com a pobreza, o que se relaciona também com a sua autoimagem ou incorporação da cultura da pobreza. Por outro lado, também as expectativas influenciam esta transição. Poucos têm expectativa de se autonomizar, o que pode estar relacionado com os processos de acomodação e resignação que são já descritos também pela literatura, e em termos de expectativa temporal, por regra, não definem um limite. Também em termos de significados sobre o RSI, os significados tanto são positivos como negativos. Os positivos relacionam-se com o agradecimento à ajuda da ausência de recursos e não tanto com o programa de inserção. Os negativos salientam a insuficiência e os sentimentos de humilhação. A nível de condicionantes da comunidade, salienta-se aqui o impacto da falta de recursos para apoiar a família e a própria família enquanto contexto, e apesar de atingir todo o tipo de famílias, tal como descrito na literatura, incide com uma especial importância sobre as famílias com filhos menores ou famílias com apenas um adulto, tanto unipessoais como as monoparentais,
e as famílias com pessoas com deficiência ou doenças crónicas. Também o impacto do ambiente não é considerado pela maioria dos utentes, que considera que não é um fator para a sua situação, e quando o considera positivo, pode estar relacionado com sentimentos de pertenças às comunidades fechadas em si mesmas, que são descritas pela literatura, que são muito ligadas internamente, mas segregadas do resto da comunidade. Em relação às comunidades, as condicionantes sociais, portanto, temos aqui a questão do estigma, e há uma percepção da discriminação, sobretudo quando da procura de emprego, e consideram que têm falta de oportunidades, e também as ofertas de emprego que a maioria não considera adequada, ou por não ser ajustada ao perfil, ou por estar incompatível com as responsabilidades familiares, refletindo as políticas de emprego que promovem a precariedade e os baixos salários. Apesar de tudo, ainda assim, na maioria dos casos é considerada compensatória, o que também não é de estranhar, tendo em conta que a prestação é efetivamente muito baixa. Relativamente aos padrões de resposta desta transição, foram identificados alguns que podem servir de indicadores para a avaliação do processo de transição. As expectativas face ao futuro, o que percebemos é que a transição parece promover o desenvolvimento de expectativas limitantes. As práticas reflexivas realçam o pragmatismo a que se veem obrigados. A maioria centra-se em vivências negativas e muitos, inclusive, admitem-se de refletir para se protegerem ou dos sentimentos ou porque não veem inutilidade. A reação à imagem social, também a maioria refere não afetar, talvez por esta sua autoproteção, mas sobressaem os sentimentos negativos que podem promover uma baixa autoestima. Também os sentimentos face ao RSI são na sua maioria negativos, como a vergonha, o desânimo, a revolta, a humilhação e a impotência. E a nível de integração social, 46% estava em risco de isolamento, 80% não participava em grupos ou atividades, o que reflete também a desconexão e isolamento a que gradualmente se expõe devido ao rompimento de laços. Ficou por faltar explorar as terapêuticas de enfermagem que não estavam disponíveis. O que sabemos é que, se por um lado os acontecimentos inesperados e processos de exclusão podem conduzir a fenómenos de ruptura e crise identitária, por sua vez com impacto ao nível das competências, autoestima, identidade, que afeta a saúde e o bem-estar, por outro lado, também sabemos que o impacto no indivíduo, das circunstâncias de vida adversas, também é influenciado por variáveis sociais que não atuam por si só, mas através da estrutura de personalidade do indivíduo que podemos interferir. Portanto, no fundo, destaca-se a necessidade de adequação de medidas de mais humanistas dirigidas a estes beneficiários, estes utentes e respectivas famílias multidesafiadas, identificando como urgente a intervenção psicossocial e educativa diferenciada. Ora, os enfermeiros podem ajudar nas transições de vida, influenciando a capacidade de lidar com uma ou várias situações difíceis, trabalhando expectativas, significados e crenças promotoras da saúde, promovendo relações seguras, terapêuticas, que quem está num lugar de vergonha precisa para treinar e expressar os seus sentimentos. No fundo, este estudo confirmou muito que já era descrito, da origem diversificada, da tendência para a persistência na pobreza. Enquadramos estes dados à luz da teoria das transições, salientamos a importância de participar em parcerias como o NLI para aceder a esta população. Identificamos a necessidade de desenvolver o conhecimento que promove a orientação clínica e, portanto, importa agora perceber em termos de realidade e perspectivas como é que podemos utilizar estes conceitos. Em primeiro lugar, também aqui caracterizar que podemos, do ponto de vista da comunitária, identificar duas subcomunidades dentro da comunidade NLI, que é a comunidade utentes e a comunidade dos profissionais. Na comunidade utentes, será importante, isto vai ser falado pela enfermeira Susana em seguida, mas será muito importante a caracterização da dimensão da população dos NLIs, porque podem ser muito diferentes entre si, e isto tem implicações
Depois, a nível das dotações, e é necessário perceber os projetos de intervenção que também estão a alocar recursos. A nível da comunidade de profissionais, destacar aqui a importância dos cuidados especializados em enfermagem comunitária, que pode promover o empoderamento de uma comunidade que é muito importante porque intervém ao nível de uma população muito vulnerável. A dizer que a nível do atendimento aos utentes que se pretende personalizado e à medida, os enfermeiros podem realizar a consulta para avaliação e identificação de necessidades individuais de saúde e também consulta tendo em conta este posicionamento na transição de vida situacional, promovem comportamentos de procura de saúde, monitorizam a adesão aos cuidados de saúde, promovem literacia e capacitação de utentes e família para a concretização dos seus projetos. Aqui, a título de exemplo, e para digamos, dar uma noção do quão importante pode ser uma perspectiva clínica neste contexto, houve um caso que foi referenciado por uma equipa SAS, solicitando a intervenção do parceiro da saúde para interceder, para ser solicitado uma baixa médica, um CIT, não é? Para um utente que tinha quedas frequentes e incapacitantes por doença genética. O utente já tinha muitos relatórios médicos que atestavam isso e por alguma razão o médico não tinha passado o atestado e foi necessário perceber o que aqui acontecia. O que se verificou é que era uma utente nova, com um aspecto de capacidade, a doença genética estava sem evolução, tinha uma baixa autoestima, sintomas de depressão, mas ela sentia-se apta para trabalhar, não sabia dizer o quê. E a nível da saúde, foi percebido que quem a acompanhava não estava muito seguro de que de facto aquilo estava relacionado com a doença, mas que de facto a doença podia originar aquele tipo de situações. Portanto, ninguém sabia ao certo dizer se de facto aquilo tinha origem ou não. Mas a nível social, das equipas, ela na família, toda a gente estava convencida de que ela, aos 30 anos de idade, já não poderia trabalhar e não ia ter capacidade. Na confrontação com o corpo clínico, com a utente sobre este tipo de situação e ao estabelecer uma relação terapêutica, foi o que permitiu ao utente, digamos, consciencializar e assumir que tinha alguns hábitos de alcoolismo e que eles sim estavam a ser os responsáveis pelas quedas. O que é que se permitiu? Integrar o utente por sua vontade, sem quedas, está abstinente, está motivada para melhorar o seu estado de saúde, está em formação e muito determinada em ser autónoma e obter um emprego. Portanto, aqui uma jovem que se tivesse sido passado um atestado como era expectável, toda a gente tinha expectativa que acontecesse, ela nunca mais, ou muito dificilmente, se calhar, iria poder ter esta oportunidade. Também articulámos os cuidados com profissionais no setor da saúde e outros setores, referenciámos interna e externamente para programas que se adequem em cada caso e colaborámos no diagnóstico de situação de saúde destas comunidades, promovendo a elaboração de projetos de intervenção. A título de exemplo, temos em Braga realmente o programa M-Vida, mas também há outras unidades que desenvolvem outro tipo de programas ou consultas decorrentes das necessidades identificadas, como por exemplo a consulta de PLA, que é de problemas ligados ao álcool, como eu tenho conhecimento que há outros colegas que a desenvolvem. Então, antes de terminar, em jeito de conclusão, aqui os desafios desta parceria apontaria o fato de haver diferentes realidades e diferentes abordagens, o que dificultará provavelmente uma tentativa de uniformização ou de padronização. Também o consentimento informado e confidencialidade dos dados poderá ser, que já é exigente internamente quando estamos a falar em parcerias e em comunicação com entidades externas, ainda põe algum peso superior. E depois aqui a necessidade de alinhar os indicadores, que já não é fácil, mas é de extrema importância para nós. Eu aqui ressalvo, como já tem vindo a ser refletido, inclusive até no congresso da AUCC, a atuação das UCCs ao serviço das parcerias deve produzir intervenções no âmbito da sua carteira de serviços
que deve ser alvo de registro para se poder retirar indicadores, não é? E, portanto, mais uma razão para que nós possamos alinhar com os outros setores, com a parceria, a produção deste tipo de indicadores, e nós possamos também dar isso como um benefício para a parceria. A nível de oportunidades, destaco aqui o projeto do modelo projeto MAIEC, modelo de avaliação, intervenção e empoderamento comunitário, que é liderado pelo professor Dr. Pedro Melo, em que tem um eixo que é o MT3, comunidades subrepresentadas, onde também se estuda esta comunidade NLI, e que poderá vir a dar alguns contributos científicos sobre a intervenção neste setor. Também grupos de trabalho e outros estudos que possam vir a ser desenvolvidos. A título de exemplo, o grupo de trabalho de enfermagem à pessoa em situação de vulnerabilidade socioeconómica da ULS de Braga, que foi criado também este ano, pretende a promoção da qualidade e melhoria contínua dos cuidados de enfermagem a este tipo de população. Então eu concluo com a minha ideia de que eu penso que desenvolver esta área trará ganhos para a população e para a enfermagem, desde logo com o melhor acompanhamento de utentes e ativação de recursos que favoreçam a sua transição de vida, uma expectativa social quanto ao papel do enfermeiro mais ajustada ao desenvolvimento científico da profissão e, quiçá, uma maior valorização desta área de intervenção no contexto da saúde, com mais justa avaliação do desempenho das unidades de cuidados na comunidade. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Nicolaica. Fonseca. Vamos então para a apresentação da sua enfermeira Susana Irmelinda Ferreira dos Santos. A enfermeira, neste momento, é doutoranda em gestão, mestre em enfermagem de saúde comunitária, especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica, tem pós-graduação em coordenação clínica e também em administração de unidades de saúde. Dentre a sua experiência profissional, destaco alguns elementos. É professora convidada na Universidade de Évora, é enfermeira com funções de chefia na Unidade Local de Saúde Arco Ribeirinho, é enfermeira vogal do Conselho Clínico e de Saúde do ACES Almada Seixal, coordenadora da Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal, do ACES Almada Seixal. Este já é um passado. E também, como passado também, coordenadora do Serviço de Bloco Operatório do Hospital Garcia da Horta e é vogal da direção da Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade. Dava-lhe então, a enfermeira Susana Santos, dava-lhe então a palavra. A enfermeira Irmínio, está a correr bem? Está a ultrapassar as minhas expectativas pela qualidade da apresentação. O desafio está muito lançado para a senhora enfermeira Susana. Vamos lá. Era só aqui o feedback, está tudo a correr bem. Tudo bem. Com os nossos participantes também penso que está tudo bem. Vamos então ouvir a intervenção da enfermeira Susana dos Santos. Obrigada. Um cumprimento aos elementos do painel e tinha aqui 3 cumprimentos especiais a fazer que não posso deixar de não fazer. Primeiro cumprimento, e é com muita gratidão para a equipa da UCC Seixal, com quem trabalhei 14 anos e não podia deixar de não referir, enquanto coordenadora e também enquanto elemento. Outro cumprimento muito especial vai para a equipa UCC Saúde na Rua, que pertence ao LS Arco Ribeirinho, o LS onde eu agora exerço funções desde 1 de novembro. Agradecer especialmente à enfermeira Carla Miranda, à enfermeira Sandra Pinto e à enfermeira gestora Mafalda Rosa, porque vai ser explanada aqui a boa prática portanto, nesta área da vulnerabilidade socioeconómica que elas estão a desenvolver. Um cumprimento especial e também de gratidão ao Sr. Presidente da AUC, o enfermeiro Lima, que está-nos a acompanhar, pelo seu empenho e pela luta que tem tido pela visibilidade das UCCs. Fazer-vos aqui um apelo, em nome dele e em nome de todos os profissionais das UCCs,
Lembrar que está a decorrer uma petição que tem como objetivo passarmos o nosso despacho para um decreto-lei. Com esta passagem a decreto-lei, o que é que nós pretendemos? Pretendemos uma maior proteção das UCCs e uma maior autonomia. Todos que estamos aqui agora, neste momento, quem ainda não assinou, agradecia que assinasse, podem entrar no link ou no site www.auc.pt. Portanto, é aqui um pedido que vos deixamos, porque ainda precisamos de muitas subscrições. E então, vou então partilhar aqui, começar aqui a minha apresentação, que agora saiu daqui. Que ela estava aqui toda direitinha e agora conseguiu sair aqui do meu. Pronto, tinha que ser, deixa cá ver. Podem-me confirmar se estão a ver? Perfeito, senhora enfermeira. Obrigada. Obrigado. A minha tarefa aqui enquanto preletora e falar sobre este tema fica muito mais facilitado com a apresentação da enfermeira Adelaide, porque a parte teórica está muito bem apresentada. Cabe-me a mim falar aqui um pouco mais, digamos que na prática, e esta prática tem aqui 3 tópicos. Falar da importância da intervenção das UCCs, portanto, neste âmbito da vulnerabilidade socioeconómica, como também a enfermeira Adelaide já fez bastante referência, portanto, é as UCCs com o seu trabalho na comunidade que têm, digamos que esta responsabilidade. Depois também a importância da participação na rede social e, por último, então, apresentar aqui e refletir sobre as boas práticas neste setor e, como também já vos disse, vai ser então aqui apresentada o trabalho da UCC Saúde na Rua. E então começaria aqui por... Também eu vou tratar por Adelaide, senão estou aqui com a senhora enfermeira sem enfermeira. Portanto, a Adelaide já também nos referiu aqui a legislação que vem nos localizar a questão dos núcleos locais de inserção, ou NLI. E foi com o Decreto-Lei número 13 de 2003 que foram então criadas e denominadas estas estruturas descentralizadas no âmbito do rendimento social de inserção. São unidades de proximidade e são elas responsáveis pela articulação entre todas as entidades que intervêm então no NLI. No Decreto-Lei 283 de 2003 aparece então a composição destes núcleos, em que tem que haver o representante da Segurança Social, em que é aqui um elemento fundamental, mas também são fundamentais os representantes das entidades locais, quer as autarquias, que, como também já foi referido, pela transferência de competências, são eles a entidade gestora, todas as associações da comunidade que são consideradas pertinentes e com resposta a esta população, assim como os serviços de saúde, através da UCC, educação e emprego. Se nós olharmos para a carteira de serviços da UCC, no tal despacho que nós pretendemos que passe então a decreto-lei, no despacho 10.143 de 2009, na sua carteira de serviço, no ponto 4, aponta-nos aqui para as atividades da carteira de serviço da UCC. Prioritariamente tem que abordar estas áreas. E no ponto C diz que são projetos de intervenção com pessoas, famílias e grupos com maior vulnerabilidade e sujeitos a fatores de exclusão social, cultural, de pobreza económica, de valores ou de competências, violência ou negligência.
E dentro deste ponto C temos o ponto I, que nos diz acompanhar os utentes e famílias de maior risco e vulnerabilidade, e também, no outro ponto, participar nas atividades inerentes à rede social, na vigilância da saúde e acompanhamento social das famílias com deficientes recursos socioeconómicos. Nós, enfermeiros, temos mesmo que estar representados, temos que fazer parte da rede social, dos CLAS, temos que marcar presença nas políticas de saúde locais, porque só assim é que nós também conseguimos fazer o nosso papel de servirmos de elo entre estes setores todos, de modo a promovermos o bem-estar da nossa população, porque senão não vamos conseguir. E eu não sei se por vezes quem está aí, agora principalmente nesta organização do LS, em que o Conselho de Administração está tão longe de nós, que eu não sei se se apercebe quando chega um pedido de quem é que deve representar ou estar representado na rede social, no CLAS, se eles se lembram que realmente deve ser os enfermeiros que estão nas UCCs, porque são eles que estão na proximidade com a comunidade, a estarem lá presentes e dar os seus contributos. Também, quando nós vamos para falar de dotações seguras, e é o essencial, e é aqui, digamos que o alinhamento onde nós nos devemos orientar para a constituição das equipas, e quando nós falamos, vamos aqui ver quais são as dotações seguras para uma UCC. Temos lá que para cada parceria, há várias parcerias, falou em algumas das parcerias, dizem-nos aqui que, referente à rede social ONLY ou EPVA, deve haver alocação a um tempo integral de um enfermeiro, que preferencialmente deve ser um enfermeiro em enfermagem comunitária ou saúde mental e psiquiátrica. De acordo com estes aspectos atrás referidos, nós vemos bem, não é? Todos nós, pelo menos os que estamos nas UCCs, e nós temos esta obrigatoriedade de transmitir a todos os profissionais, a todos os órgãos, esta nossa presença fundamental na comunidade. Tem que nos deixar trabalhar, tem que nos dar os recursos para nós podermos estar próximos da nossa comunidade e trabalharmos em todos os sentidos. As UCCs desempenham um papel vital na prestação dos cuidados de saúde primários. E porquê? Promovem a acessibilidade aos cuidados de saúde. Portanto, nós vamos junto deles e podemos fazer o elo de ligação com todos os outros, com as outras instituições de saúde e os outros setores. Na verdade, somos os únicos que trabalhamos com a centralidade no utente, e no utente, no seu ambiente familiar e na sua comunidade. Trabalhamos na prevenção das doenças, na promoção da saúde e no bem-estar das nossas comunidades, na gestão da doença crónica, porque nós podemos acompanhar o utente ao longo do ciclo de vida, e quando nós estamos integrados no NLI, é isso mesmo que nós podemos e devemos fazer. Assim como, e deixem-vos dizer que eu continuo com muitas reservas, esta nossa integração, este nosso novo modelo em ULS, se nós não nos fazemos, não é notar, mas em que fazemos chegar todo o nosso trabalho e as necessidades que a nossa comunidade tem, e que só os profissionais que estão numa de proximidade é que conseguem realmente detectar as necessidades e estabelecer um plano para intervir de acordo com essas necessidades. Não sei se realmente estarão despertos para a necessidade de investir nas UCCs em termos dos recursos que são necessários para nós conseguirmos fazer uma intervenção adequada. Estamos a falar da saúde escolar, estamos a falar de intervenção precoce, estamos a falar na preparação para o parto. Portanto, todas as áreas da comunidade têm que nos dar recursos para nós realmente podermos fazer aqui um trabalho e irmos ao encontro das necessidades da nossa população. Somos a unidade que melhor consegue fazer a integração de cuidados
ao conseguirmos nos articular, quer com as parcerias do setor social, quer com todos os níveis de cuidados. Temos realmente uma resposta efetiva a nível multidisciplinar e assim também como uma resposta multissetorial, que hoje em dia realmente têm que estar todos os setores unidos para haver uma resposta integradora aos nossos utentes e às suas necessidades. Quando nós entramos aqui no núcleo, portanto, no NLI, e sabemos que tem que lá estar quer o emprego, quer a educação, quer outros parceiros, mas a saúde tem que estar lá. E tem que estar lá de modo a conseguir uma prestação de cuidados integrada e orientada de acordo com as necessidades específicas da nossa população. E quando nós intervimos, não intervimos só na saúde. Intervimos a nível social e também a nível económico, porque nós temos que fazer estas ligações com todos os setores. Se nós olharmos para o Plano Nacional de Saúde 2130, em que o repto é não deixar ninguém para trás e que tem como base estes 5 desígnios para todos e para todas as idades, quando nós olhamos aqui para estes pilares, nós vemos realmente que quer as UCCs integradas, quer o NLI, com os seus profissionais e com os seus setores, vamos realmente dar aqui uma resposta, quer na redução das desigualdades, na promoção da equidade em saúde e na dinamização das parcerias entre todos os setores da sociedade. Também aponta-nos para a meta 8, pretende atingir a cobertura universal da saúde para todos de forma segura, eficaz, de qualidade e preços acessíveis, em que inclui a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais. Se nós pensarmos o que é que compete a este NLI, é mesmo o acompanhamento das populações mais vulneráveis nestes 3 âmbitos, quer financeiro, quer nos serviços de saúde essenciais e de qualidade, e também o acesso a medicamentos e outras necessidades. Também não podemos deixar nunca de referir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque todos nós temos que contribuir para eles. O NLI também vai contribuir diretamente para o alcance de vários ODS. Temos o ODS 1, que é a erradicação da pobreza, o ODS 3, saúde e bem-estar, o 4, educação de qualidade, o 10, redução das desigualdades, o 16, paz, justiça e instituições eficazes, o 17, parcerias e meios de implementação. NLI, intervenção da saúde, é para isto que nós estamos e é esta a nossa missão. A nossa grande missão é, nomeadamente, contribuir para estes objetivos. No segundo ponto da minha apresentação é falar aqui então um pouco da participação na rede social. A rede social não é mais que uma plataforma colaborativa que integra entidades públicas e privadas para promover o trabalho em parceria para a inclusão social. E eu fiz parte da rede social do Seixal e quando nós falávamos de quantas entidades tínhamos na nossa rede social, eram muito mais, 200. Portanto, se nós quiséssemos ir a tirar um pouco de cada uma delas para conseguirmos dar resposta à nossa população, teríamos muito ali para irmos buscar. Claro que nem todas as entidades contribuem da mesma maneira e estão tão presentes, mas é esse o nosso papel, é saber quem está na rede social, saber o que é que os nossos utentes precisam e irmos bater à porta de cada entidade e dizer assim, o vosso contributo tem que ser este, para nós melhorarmos a qualidade de vida da nossa população. O NLI é uma componente estratégica da rede social, em que vai atuar diretamente na implementação da medida, nas medidas de combate à pobreza e exclusão social.
claro, e especialmente junto daqueles beneficiários do rendimento social e de inserção, que são os que mais necessitam do nosso apoio. E o NLI é uma peça fundamental numa rede social. E porquê? Vai ser através deles que nós vamos conseguir fazer um diagnóstico e planeamento local, com contribuição para a identificação das necessidades sociais no território, porque só assim é que faz sentido. Coordenar, haver aqui uma coordenação de respostas, porque, como foi dito aqui atrás, o NLI vai fazer esta articulação e esta coordenação de todas as instituições e tentar tirar ou ir buscar a estas instituições o que elas nos podem dar para ajudar na resposta aos nossos utentes, e assim como também vai ajudar na monitorização de resultados, através da avaliação contínua da eficácia das ações desenvolvidas. Qual é o impacto que o NLI pode trazer? Portanto, o NLI, ao atuar como um dos pilares da rede social, vai ter um impacto direto, e é isso que nós pretendemos, na melhoria da qualidade de vida das populações mais vulneráveis e na criação de comunidades mais coesas e resilientes. Portanto, há um apoio direto aos beneficiários, com a integração das pessoas e das famílias em risco, portanto, diminuindo aqui a redução das desigualdades sociais, uma eficiência na gestão de recursos, porque vai optimizar as respostas sociais através da articulação de esforços. Portanto, é isso que é pretendido. E é isso que deve haver um esforço muito grande nestes núcleos para fazer esta gestão de recursos. E também vai fazer com que haja um fortalecimento da comunidade, porque quando nós estamos todos unidos num determinado objetivo, claro que vamos concretizar mais facilmente esse objetivo. Portanto, há um desenvolvimento de uma rede local que vai promover esta solidariedade e esta inclusão. É isto que é pretendido. E passava então agora aqui a apresentar um pouco o trabalho no terreno. E foi com muita satisfação que eu também tive conhecimento do trabalho da equipa da UCC Saúde na Rua, o empenho com que eles estão, o envolvimento que têm na comunidade, com os vários parceiros da comunidade. Vou tentar transmitir todo esta mais-valia e impacto que elas têm na comunidade. Então, estou a falar da Unidade Local de Saúde Arco Ribeirinho, que tem aqui um grande desafio, porque abraça 4 concelhos. Se 2 já não é tarefa fácil, 4 então, muito menos. Portanto, temos o concelho do Barreiro, da Moita, Alcochete e Montijo. Para nos localizarmos, temos 4 CCs, que dão resposta então a estes 4 concelhos, o CC Montijo Alcochete, o CC Barreiro, e no concelho da Moita temos 2, o CC Saúde na Beira Tejo e a UCC Saúde na Rua, que então será esta que nós vamos aqui falar agora um pouquinho mais. Mas é só para terem aqui uma noção, quando falamos do NLI, o NLI abrange, e vamos falar do Concelho da Moita. E temos as 2 UCCs a partilhar então aqui este núcleo. Temos a enfermeira Carla Miranda connosco e também temos a enfermeira Sandra, que, se tiverem algo a acrescentar à minha apresentação, podem pôr no bate-papo para um maior esclarecimento se houver essa necessidade. Então, aqui, falando aqui um pouco no Concelho da Moita, temos a freguesia, temos o CC Saúde à Beira Tejo, que vai dar resposta à freguesia da Moita, freguesia de Alhos Vedros e a União de Freguesias de Gaio Rosário e Cerigos Pequenos, e temos a UCC Saúde na Rua, que então dá resposta à União de Freguesias da Baixa da Banheira e Val da Moreira. E o NLI da Moita, como eu estava então aqui a tentar dizer, abrange estas freguesias todas e tem que trabalhar então com as 2 UCCs. Até aqui ainda não falamos muito na equipa do RSI, que são estas equipas que
que são os gestores de caso, e são elas que estão a acompanhar os processos e as famílias, e todos os outros parceiros vão então contribuir para o plano individual que estas equipas vão fazer. Então, aqui no NLI da Moita temos 3 equipas de RSI, que é a Santa Rafaela Maria, que dá resposta à freguesia de Alhos Vedros, a equipa do RSI Rumo, que dá resposta a todas as freguesias, e a equipa RSI Criva, que dá resposta à União de Freguesias Baixa da Banheira e Val Moreira. É uma equipa multissetorial, como também a Adelaide já referiu e eu também já referi. Neste caso, temos, claro, a Câmara como entidade gestora e temos os outros representantes. Temos as equipas RSI, temos a Segurança Social, temos a Saúde, temos a Educação, o Centro de Emprego e o CAT. Este é com o instrumento que a UCC Saúde na Rua tem para se conseguir, digamos que, orientar todo o seu trabalho, e nas reuniões com a discussão de casos utilizam então este instrumento de registro. É aqui que estão as estatísticas dos acordos que a saúde assina perante cada família. Portanto, temos aqui, por exemplo, em janeiro, o gestor do processo, que é da equipa da RSI, assina, em que a saúde assinou 10 contratos e que os beneficiários são 15. Isto para dizer o quê? Portanto, cada contrato é com uma família, mas cada família tem os seus elementos. E quando nós trabalhamos com o elemento deste processo, não vamos trabalhar só com ele, vamos trabalhar com a família. Vamos detectar perante esta família as necessidades que existem. Pode haver uma criança e nós vamos ter que trabalhar em articulação com a colega da saúde escolar que representa, que está que é responsável pela escola dessa criança. Vamos ter, com certeza, criança com uma necessidade de saúde especial, em que vamos ter que fazer esse encaminhamento e trabalhar em parceria com a colega, assim como podemos ter um doente crónico em que vamos ter que fazer ali a sua gestão da doença crónica com a equipa de família, ou podemos articular com a especialidade no hospital. Portanto, é este o trabalho do enfermeiro no NLI. Portanto, é um elo de ligação entre todas as áreas. Temos aqui um bocadinho, peço desculpa, um esquema da intervenção perante a identificação de uma família em situação de carência económica com dificuldades de acesso a cuidados de saúde. Portanto, haverão famílias que estão no NLI em que não necessitam da intervenção do enfermeiro. Nós, neste momento, falamos das famílias que realmente têm carência económica, mas com dificuldades no acesso a cuidados de saúde. Portanto, é efetuado o diagnóstico de necessidades e, de acordo com esse diagnóstico, vamos então estabelecer um plano de ação, desenvolver um plano de acordo com as necessidades diagnosticadas, claro, e vamos fazer o seu acompanhamento. Vamos monitorizar o progresso da família, a sua capacidade de se autocuidar, que é isso que também nós pretendemos, é dar ferramentas para as famílias, pouco a pouco, irem conseguindo sair digamos, deste registro de, por vezes, e como a Adelaide disse, não conseguem sair deste ciclo, digamos. E há que ajustar as medidas conforme o necessário ao longo deste acompanhamento. Aqui as intervenções são, já ando aqui a baralhar aqui a minha apresentação, peço desculpa, mexi aqui onde não devia e agora não me sai daqui. Vamos aqui voltar.
Perante as necessidades e os riscos detectados, os sintomas presentes, as vigilâncias de saúde, todas estas necessidades, as intervenções vai ter que ser a promoção do acesso aos cuidados de saúde primários e especializados, conforme a necessidade, orientação sobre programas de vacinação, saúde materna, saúde infantil. Portanto, o enfermeiro que vai trabalhar com esta família vai abranger todas as áreas que for necessário, desde a saúde materna, desde a saúde infantil, desde a gestão da doença crónica, a reabilitação. Portanto, vai ter que pedir o apoio articular para o tratamento de doença crónica e de reabilitação. Há que fazer o encaminhamento para serviços de saúde mental, quando necessário, educação para a saúde e promoção de estilos de vida saudáveis. Portanto, há todo aqui um trabalho que o enfermeiro só vai conseguir identificar o que é que vai precisar de articular e referenciar depois de ver e de avaliar todos os elementos da família. E passava aqui para os registros clínicos, porque a Adelaide também o disse, e nós necessitamos dos registros clínicos, porque as UCCs são avaliadas, têm o seu PAUF, têm o seu IDG, e quando o IDG está muito baixo, o Conselho de Administração vão tentar saber o porquê. Porque há muito trabalho, e nós sabemos muito bem que os indicadores que nós temos não dão visibilidade a todo o trabalho que é feito nas UCCs, e por isso mesmo tem que haver aqui um cuidado. Também os enfermeiros têm que estar despertos para os registros que nós podemos e devemos fazer. Este é só um exemplo, só exemplos do geral, porque depois, e como já eu disse, é de acordo com as necessidades específicas que nós vamos encontrar na família que vamos ter que levantar os diagnósticos de acordo com o que encontramos. Mas, apesar de nós trabalharmos uma comunidade, porque é a comunidade do NLI, vamos ter que fazer os registros de forma individual, quer com o elemento do processo, do contrato, assim como também os registros em todos os elementos da família. E ao entrarmos na ficha do indivíduo, temos os vários locais e o primeiro local, ou a primeira, digamos que a primeira consulta que o enfermeiro deverá fazer é nos locais da comunidade, ou seja, no domicílio, ou se não for no domicílio, outro local da comunidade. E alertar que temos lá esses locais, portanto, no contacto. Neste caso, locais comunitários, assim como no domicílio, assim como na unidade de saúde, estabelecimento de ensino, portanto, ele está cá e tem que ser registado aí. Depois há todo o espaço em notas abertas que também podemos utilizar e devemos utilizar para que a equipa de família consiga o maior elementos e registros possíveis para depois fazer um acompanhamento adequado à sua família quando qualquer elemento for à sua unidade de saúde. Depois há que levantar os programas e os projetos. Neste caso, estes dois é essencial. Adulto se for adulto, criança se for criança, etc. Os outros que houver, mas a saúde da comunidade tem que ser levantada. E nas intervenções e diagnósticos, vamos levantando também de acordo com a pessoa que temos na frente, ou que estamos neste momento a acompanhar, levantar e fazer as várias intervenções, notas associadas à intervenção. Quanto mais conseguirmos registar, melhor, para todos nós depois podermos acompanhar esta família, indo ao encontro do que já foi feito e o que é que ainda está por fazer, para não haver aqui uma duplicação de consultas e de intervenções. E como também já falámos há pouco, há aqui a necessidade de falarmos de indicadores.
E nós sabemos bem que não temos indicadores específicos e temos muitos poucos indicadores para a comunidade, para a intervenção na comunidade. Mas temos todos os outros em que nós podemos contribuir para eles. E aqui na questão da gestão da doença, temos o 289, proporção de utentes com ganhos no controle de dor. Se nós estamos perante elementos daquela família com doença crónica, nós vamos contribuir para este indicador. Assim como também para a proporção de utentes com melhoria de dependência e autocuidado. Taxa de resolução da ineficácia e compromisso na gestão de gestão de regime terapêutico. Portanto, nós podemos ser aqui um elemento fundamental para conseguirmos então esta questão da duplicação de terapêutica, os utentes não estarem a tomar porque têm efeitos secundários e ninguém lhes explicou. Pronto, nós enfermeiros sabemos isso muito bem e podemos apoiar esta família porque vê em nós alguém em que pode confiar porque estamos lá junto deles. Assim como também a proporção de utentes com melhoria no controle dos sintomas. Portanto, apesar de não termos indicadores direcionados para a comunidade, podemos contribuir para outros. Agora, no acesso, temos a proporção de crianças e jovens com intervenção na UCC, portanto, se nós tivermos crianças na família, vamos também contribuir para este indicador. Outro, proporção de consultas não presenciais na UCC. Número de visitas domiciliárias por utente e por mês, portanto, também vamos contribuir aqui para estes indicadores. E a nível da comunitária, temos também, podemos dar resposta a esta proporção de crianças, jovens com necessidades de saúde especiais com intervenção da saúde escolar. Como eu disse, por vezes temos que nos articular com os colegas da saúde escolar. Vocês não sabem a luta que eu estou a ter aqui, porque aparece-me aqui algo que não me deixa ler como deve ser aqui as primeiras partes. Portanto, a primeira parte eu não vos vou ler porque não consigo ler. Depois temos recursos insuficientes e nós todos passamos por isso. As UCCs nem de longe têm as dotações que deviam ter. E como são as UCCs, também há outros setores que estão com os recursos muito limitados. Portanto, os recursos são insuficientes, há limitações financeiras, humanas, que podem dificultar o alcance de todos os objetivos. A adesão dos beneficiários, por vezes, é necessário incentivar a participação ativa das pessoas atendidas e a Adelaide falou muito nisto. Portanto, os beneficiários, por vezes, temos mesmo que ir contra às vezes, o que eles acham que é o melhor. E a questão do atestado que a Adelaide falou, a Carla também apresentou um caso muito semelhante, em que havia também uma senhora jovem, em que passava o tempo com atestados e os médicos nem a observavam, portanto nunca ligaram muito à parte da sintomatologia e conversarem um pouco com ela. E quando a colega investir um pouco mais naquela família, tentar perceber realmente o porquê daquela mulher jovem não ter gosto e não querer trabalhar, e depois conseguiu-se realmente reverter este ciclo. Eu, da minha parte, também já terminei aquilo que trazia para falar, para abordar, e espero bem que agora todas as colegas que tenham também outras boas práticas que nos queiram também partilhar. Obrigada. Obrigada, sou enfermeira. Não serei capaz de fazer nenhuma síntese pela riqueza das vossas apresentações e pela profundidade com que o fizeram, mas gostava só de sublinhar 2 ou 3 aspectos.
como trouxeram para a compreensão deste fenómeno um referencial teórico importante, que foi a teoria das transições, o reforço, que foi mencionado muitas vezes, o reforço do setor da saúde no núcleo local de inserção, a liderança que os enfermeiros, sobretudo os enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária, podem ter e assumir na rede, os recursos limitados de diferente natureza com que as unidades de cuidados na comunidade se confrontam, a necessidade de alinhamento de indicadores e monitorização de indicadores de resultado para dar visibilidade à intervenção e a exemplificação que a senhora enfermeira nos trouxe agora, até com a apresentação de um projeto interessante, a exemplificação sobre o trabalho que os senhores enfermeiros desenvolvem no âmbito do NLI. Sou enfermeira, eu não posso fazer a síntese, nem sou capaz, mas precisávamos agora de abrir um espaço para a intervenção dos colegas, que podem colocar as suas questões ou reflexões no espaço destinado para isso. E eu pedi agora muito a ajuda do Sr. Enfermeiro Hermínio Gomes para que me possa ajudar nesta gestão. E mais uma vez agradecer às colegas a apresentação sobretudo da reflexão e do trabalho que trazem de compreensão deste fenómeno. Muito bem. Das pessoas em depois desta síntese, depois destas apresentações, provavelmente haverá algumas questões que os colegas queiram colocar. Aqui no chat foram colocando, reconhecendo a apresentação, a dar os parabéns pela já apresentação, a pertinência da temática, são sempre, às vezes, há assuntos que a dificuldade acresce na intervenção, e realmente esta questão da necessidade de falar do assunto. Sobre isto, eu vou colocar algumas questões, porque depois das apresentações vem a prova oral, e nós vamos fazer a prova oral agora aqui. Tenho aqui algum conjunto de questões, também vou. Agradeço a todos. Estamos 320 pessoas neste momento, quase à hora de jantar, o que realmente suscita a necessidade do interesse e a preocupação dos senhores enfermeiros em partilhar esta temática connosco. Por isso, lembrarmos do processo. O processo foi uma questão que chegou ao colégio, foi proposta uma organização de trabalho e de consulta nas UCCs, sobretudo nas UCCs, de quem é que trabalhava esta temática, mas para percebermos um pouco a prevalência e a magnitude da problemática que nós estávamos aqui em estudo, fizemos esse alinhamento de alguma informação. E este seria o momento também de partilha e de perceber qual era o interesse dos senhores enfermeiros nesta temática. O que é que vai acontecer daqui para a frente? Vamos organizar um conjunto de peritos e percebermos a necessidade de uma competência diferenciada ou avançada nesta área. E pronto, o trabalho não vai continuar aqui. Por isso, a proposta de desenvolvimento de trabalho nesta área também é esta. Depois deste evento, os senhores enfermeiros vão receber um questionário de avaliação do evento, onde se associa um questionário no Google Docs para nós ficarmos e trabalharmos e darmos continuidade a este trabalho. Eu também gostava de partilhar convosco a metodologia. Eu quero dar os parabéns também à senhora enfermeira Maria João, dar os parabéns à senhora enfermeira Adelaide. Eu há bocado disse que ela é um diamante, e realmente é um diamante, tem muito aqui para nos dar. Senhora enfermeira Susana, que tem trabalhado comigo ao longo deste ano, continua com as suas apresentações excelentes, e por isso muito, muito obrigado. As questões que eu coloco e também neste enquadramento, é que quais as estratégias que podem ser implementadas para fortalecer esta colaboração entre os diferentes serviços. Percebemos que esta era uma questão problemática entre as entidades sociais e outros setores, aquela perspectiva multidisciplinar, de forma a reduzir estas desigualdades que foram tão bem apresentadas e melhorar a qualidade de vida das comunidades nesta situação, especialmente com foco, e como foi aqui abordado, nos beneficiários do RSI. E queria lançar aqui já um repto para o desenvolvimento do trabalho futuro,
Que competências específicas são estas? Ou seja, qual é a diferença nestes enfermeiros que trabalham nesta área, que devem ser desenvolvidas e devem ser regulamentadas, sobretudo, pelos enfermeiros de enfermagem comunitária, para identificar e responder de forma proativa a esta problemática socioeconómica e garantir uma abordagem integrada e focada também na promoção e dignidade desta ação social. Eram estas duas questões que eu lançava para dar início ao debate, na expectativa que venham depois mais questões. Podemos começar pela senhora enfermeira Adelaide e, posteriormente, a senhora enfermeira Susana e a senhora enfermeira Maria João, certamente. Missão um bocadinho difícil, não é? São duas questões um bocado difíceis de responder, Pois. mas vou tentar dar aqui algum contributo, não é? Porque, de facto, uma coisa é dizermos na teoria o que é preciso, não é? E utilizar, às vezes, chavões. Outra coisa é depois operacionalizar, objetivar, para que quem está no terreno depois consiga levar avante, não é? O que é preciso para, quais as estratégias para implementar aquilo que foi apontado como uma necessidade de melhorar aquilo que falta na parceria, não é? Exato. Eu desde logo, o que é apontado e eu própria também identifico, como em tudo, vai da vontade, não é? É haver vontade. Quando os envolvidos têm isso como um propósito, é meio caminho andado para acontecer. E daí é que é importante é ter isso como um propósito, os envolvidos ter consciência de que têm que alinhar os objetivos para que o trabalho de todos possa ter outro contributo maior para a comunidade, não é? Se cada um estiver centrado nos seus próprios objetivos, claro que vai dar algum trabalho trabalharmos para o comum, mas considero que é um investimento e que se todos pensarmos assim é importante. E acho que difundir esta forma de pensar entre os enfermeiros, que também, da minha opinião, também somos um grupo, também por regra, muito envolvido, muito empenhado, e é isso que é apontado nos estudos, é que falta envolvimento, falta empenho, e portanto, desde logo, aí os enfermeiros se podem diferenciar muito em diferentes contextos. Depois, o que é apontado é a necessidade de estratégias locais diferenciadas, inovadoras. A inovação no setor social não é necessariamente inventar coisas tecnológicas ou muito que demorem anos a desenvolver. Às vezes é só fazer ou usar técnicas que já usamos num determinados contextos para outros e mudar, ou mudar-lhe o ponto de vista, não é? Portanto, inovar nem sempre corresponde a saltos muito, muito grandes, às vezes pequeninos saltos, não é? Mas consistentes. E eu diria que aí nós nas UCCs também temos essa vantagem e, portanto, demonstrar isso é que será importante, é o desafio e é aí que temos que agarrar, que é o demonstrar que quando nós estamos em determinados contextos, o nosso ponto de vista não só influencia os setores num sentido de maior saúde, não só saúde no seu ponto de vista holístico, não é? Como também conseguimos identificar, analisar sob o nosso ponto de vista uma determinada circunstância, realidade, e trazer algumas soluções, propostas inovadoras que, vá lá, quiçá algumas delas poderão vir a ter um impacto pretendido. Eu diria que passa por aí. Acho que muito importante é a relação que é estabelecida nas parcerias. É um trabalho que também leva o seu tempo a estabelecer. Efetivamente vermos a comunidade como um cliente não é fácil. Quem é da comunitária, pronto, acaba por ser, como está na nossa formação, acaba por ser uma vantagem, mas mesmo para nós é um desafio, não é? Porque lá está, na teoria é uma coisa e nós conseguimos aceitar, na prática não é muito fácil. E esta relação, portanto, para nós também sermos aceitos na comunidade, a ponto de sugerir mudanças, é muito desafiante, porque a mudança custa em todo lado, há muita resistência à mudança, mas no fundo é isso que precisamos, porque se continuarmos a fazer
mais do mesmo passa o tempo e os problemas persistem e com outras dimensões, com outras circunstâncias. Pronto, para não me alongar, passando para a segunda questão das competências específicas, isto acho que já é competência da ordem, não é? É difícil dizer, mas pegando naquilo no estudo, não é? Portanto, desde logo o enfermeiro deve ter conhecimentos sobre a parte desta literatura toda que envolve a pobreza, a exclusão social, deve ter, portanto, conhecimentos sobre esta transição de vida nas várias dimensões, ter competência para trabalhar, atuar ao nível das crenças, das atitudes, porque vimos que é uma coisa que, portanto, que é o que vai fazer uma grande diferença sobre a capacidade de enfrentamento destas circunstâncias de vida. Uma capacidade empática para podermos realmente dar segurança a quem já rompeu laços e não confia, e tem muita dificuldade em confiar, tem muita dificuldade em exprimir sentimentos, e já são pessoas adultas em que não é a mesma coisa, nós não podemos tratá-las como se fossem crianças, mesmo que em alguns aspectos eles possam ter dificuldades de conhecimento como uma criança, não é? Falámos muito agora na literacia emocional para crianças, mas nós adultos temos o mesmo problema, e esta população com a agravante dos sentimentos negativos, que é reflexo, é resultado e influencia também esta vivência, desta transição de vida. E fico-me por aqui. Senhora enfermeira Susana. Susana, penso que ainda não temos nenhum colega a intervir. Sr. enfermeiro Hermínio, pode-me dizer? Acho que não, pois não? Não temos assim mais nenhuma questão. Não sei se a Susana quer falar alguma coisa destas duas questões. Sim. Terá uma intervenção? Sim, e também, e dando aqui, aliás, eu tenho, antes de te responder, Hermínio, antes de vos responder, tenho aqui um pedido da nossa secretária, a enfermeira Joana, que pede para transmitir aqui uma mensagem por ela. Parabéns às palestrantes e moderadora pelo excelente webinar, onde afirmam que a gestão de caso no NLI é um instrumento importantíssimo e mais uma vez reforça o papel do enfermeiro especialista em comunitária e saúde pública nestas áreas e as suas competências específicas, nomeadamente planeamento em saúde, como base de trabalho na comunidade. Portanto, a Joana até já nos fala aqui um bocadinho na competência. Nós também, enquanto mesa, estamos a criar um grupo de trabalho que vamos trabalhar então a comunidade como cliente, e esta também será aqui, se calhar, uma das estratégias que temos em mão e que vai ajudar os colegas nesta área. E pronto, esta seria aqui um pouco a mensagem da Joana. Tínhamos aqui no bate-papo, aqui achei interessante a Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, que diz que após esta nossa apresentação não se sente tão sozinha, já não me sinto tão pouco compreendida, porque realmente é o sentimento que nós temos quando estamos a trabalhar na comunidade, como não é algo, portanto o nosso trabalho não está tão formatado, que também é algo que é isso, e penso que seria por aí que nós devíamos tentar criar aqui algo mais formatado, algo mais planeado na intervenção que os colegas devem ter nesta área. Portanto, ela diz isto aqui, já não me sinto tão pouco compreendida. Também diz que este webinar foi motivador para continuar e melhorar mais a intervenção com os grupos vulneráveis. Se calhar temos que pensar em mais temáticas que sejam mais específicas, mas que venham aqui também a dar ferramentas a estes colegas para sentirem que realmente é o trabalho que deve ser feito, ou
o caminho para onde devemos ir. Ela também fala mais acima dos registros, que sente que tem que haver um melhoramento nos registros. Estes que eu aqui deixei, ela pergunta se pode ficar com a apresentação, penso que não há problema nenhum, mas estes foram registros, aqueles que não devem falhar, mas depois, claro que tem que haver nas várias áreas. Relativamente às questões que colocaste, quais são as estratégias que devem ser implementadas? Uma que é muito básica e é a principal é que o enfermeiro que está na intervenção comunitária, que está junto da comunidade, ele tem que ter a preocupação de conhecer todas as parcerias, todos os parceiros que tem na comunidade. Porque se nós não tivermos este conhecimento, não sabemos que ferramentas é que temos para podermos pedir ajuda ou pedir o apoio para aquela família. Temos que realmente saber todos os recursos que temos na comunidade para depois então fazermos uso deles em favor das nossas famílias. Esta é uma estratégia que é fundamental, quer para o profissional, mas também para, junto do NELIS, junto destas equipas, fazer um reforço para que haja um mapeamento de todas as respostas que temos localmente. E localmente cada sítio ou cada concelho tem os seus recursos. Esta é uma estratégia essencial, haver aqui esta preocupação de fazer um mapeamento de todas as respostas, de todas as entidades e cada entidade que resposta é que pode dar para então melhorarmos as situações mais vulneráveis das famílias. Outra estratégia, e a pandemia veio nos ensinar, quando nós tivemos que ir para os lares, fazer auditorias e ao mesmo tempo irmos tratar as famílias, nós aprendemos algo que é a intervenção multissetorial. Esta é outra estratégia que tem que estar em cima da mesa. Nós já não conseguimos dar resposta às necessidades dos nossos utentes se nós só quisermos ir tratar a saúde. Porque, por exemplo, uma necessidade primária que é a alimentação, nós até podemos ir fazer a educação para a saúde, podemos lhe dar todos os conhecimentos que tem que ter, ou sobre os estilos de vida saudáveis. Mas se depois não tivermos ao lado a segurança social ou uma parceria em que nós possamos encaminhar aquela família para ter uma alimentação digna, não adianta nada nós estarmos a falar sobre uma alimentação. Portanto, o que eu quero dizer é, tem que haver realmente uma intervenção multissetorial. Penso que uma intervenção multissetorial e um mapeamento de resposta são duas estratégias muito importantes que deve-se ter em conta. Relativamente às competências, uma das competências é o cuidado multicultural. Houve uma altura que eu ouvi falar muito na multiculturalidade e os enfermeiros teriam que investir neste cuidar, mas ultimamente já não tenho ouvido. E o enfermeiro que está na comunidade, junto das comunidades mais vulneráveis, tem que desenvolver esta competência na multiculturalidade e ver a comunidade como um paciente e a partir daí delinear e planear todo um plano individual. É outra das competências que eu penso que deve ser desencadeado perante estes enfermeiros. Tenho dito. Obrigada, Sra. Enfermeira. Muito bem. Não sei se querem colocar mais alguma questão. Eu não consigo ter aqui nenhuma questão. Há bocadinho aqui algumas mensagens dos colegas, mas não propriamente
Penso que de uma forma transversal já fomos respondendo às questões. Penso que também os preletores foram também esclarecedores e deu, em forma de síntese, para percebermos que o enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública... Permita-me, há bocadinho desafiou-me para uma resposta também. Siga. Às questões. Eu não querendo responder, propositadamente, porque não era capaz de o fazer, mas, sobretudo, gostava de deixar aqui alguns desafios aos senhores enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária. São só 3, não são muitos. Primeiro, eu gostava de ver, já estou a assistir, com a intervenção das 2 colegas, a que os enfermeiros podem trazer um olhar mais abrangente e compreensivo para os grupos, para a intervenção em grupos vulneráveis. E sobretudo nas equipas multidisciplinares, que são muitas vezes, têm um olhar muito confinado a uma determinada perspectiva sobre o entendimento de um determinado fenómeno de saúde e doença. Há bocado o colega dizia que os enfermeiros nestas equipas multidisciplinares conseguem ter um olhar global, mais compreensivo e, portanto, conseguem cuidar melhor e, portanto, fazer a diferença. A outra mensagem que eu gostava de deixar presente e relevar o papel dos enfermeiros é que os enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária têm, pela sua formação, a capacidade de convocar todos para o alinhamento dos objetivos que se pretende atingir. Eu acho que eles vão ser capazes de liderar estes processos. E como estava a dizer, a formação e as competências que têm vão ser capazes de mobilizar os diferentes parceiros para, como a colega Susana estava a dizer, conhecer a rede social e os diferentes parceiros é uma estratégia importante e até necessária. Os enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária também estão melhor colocados para fazer acontecer a mudança nesta transição de vida situacional. Gostávamos de ter indicadores que pudessem, de certa forma, quantificar aquilo que foi a intervenção dos enfermeiros especialistas nesta área para retirar as pessoas de uma situação de vida situacional que se instala muitas vezes de forma muito persistente no tempo e, como a Adelaide estava a dizer, sem perspectivas de saída. A consciencialização que os senhores enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária podem fazer nestes grupos, aumentar a capacidade de consciencialização, mobiliza os beneficiários de RSI para a saída desta medida. Penso que o desígnio fundamental é ter um mínimo de pessoas a beneficiar desta medida. Desafiava para um outro aspecto importante e que gostava muito de ver num futuro próximo concretizado. Com a delegação de competências de saúde nas autarquias, e provavelmente estas são as competências que as autarquias vão, nesta área, que vão agarrar, não outras, era importante que o enfermeiro especialista em enfermagem comunitária pudesse estar presente nos processos de decisão daquilo que é necessário as autarquias mobilizarem para satisfazer as necessidades daqueles grupos que são mais vulneráveis socialmente ou economicamente mais desfavorecidos ou que vivem situações que colocam em perigo a dignidade da pessoa humana. E era só isto, só deixar desafios. Muito obrigada, eu fiquei muito contente por estar neste webinar e, sobretudo, felicitar as colegas, a Susana e a Adelaide, pela qualidade das vossas intervenções e agradecer ao seu enfermeiro, Hermínio Gomes, como presidente da mesa do Colégio de Especialidade, mais webinars e serão certamente gratificantes para os senhores enfermeiros, que a esta hora estão presentes. Muito obrigada. Não havendo mais questões e porque somos pontuais, estamos a chegar às 20 horas, falta um minuto, esse minuto é para mim. Quero-vos agradecer primeiro à senhora enfermeira Adelaide pela iniciativa da problemática colocada
e depois o acompanhamento com a senhora enfermeira Susana e também com esta abordagem tão pertinente da senhora professora Maria João, que realmente reflete uma prática reconhecida. E quero-vos deixar uma pequena síntese e 2 apontamentos. Percebemos, pelo que nos foi dito, que o enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública pode liderar de forma mais eficaz estas equipes multidisciplinares e multissetoriais. Vejam esta questão colocada da questão autárquica, o acompanhamento e o envolvimento do enfermeiro especialista de uma forma próxima perante as autarquias, promovendo esta articulação, eu até diria liderando esta articulação de saúde e de apoio social para atender às necessidades das pessoas, das populações vulneráveis. E percebemos também que necessitamos que, através de uma formação contínua e especializada, a capacitação destes enfermeiros para exercerem uma prática baseada na melhor evidência e orientada para a criação de redes de suporte integradas e que atendam, de alguma forma, à maneira mais abrangente a estas necessidades identificadas e já muito faladas hoje. Esta era a síntese que eu fazia do webinar. E 2 apontamentos. O primeiro apontamento é desejar-vos boas festas, um Feliz Natal, um bom momento de proveito e de carinho e de conforto junto das vossas famílias, e quero que vocês coloquem na vossa agenda de uma forma muito participativa, porque eu gosto muito de ver a participação de todos, que o nosso Congresso de Enfermagem Comunitária vai ser no dia 12 e 13 de setembro, na Figueira da Foz, e desde já ficam convidados a participar neste evento e a propor comunicações nesta área. Foi um gosto estar aqui às 8 da noite com 300 enfermeiros, é uma coisa sui generis. Gostava de vos convidar todos para jantar, mas esta época tecnológica e digital ainda não permite, mas que certamente vamos ter muitas oportunidades. Muito obrigado a todos e dou por encerrado esta webinar. Obrigada. Boas festas para todos. Um bom Natal. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Até breve.